Shalom, meus irmãos, graça e paz. Aqui pastor Ilmar Sattler César, ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, de Caldas da Rainha, estado de Leiria, Portugal. Igreja fundada e dirigida pelo pastor Abraão Robson Ferreira. Estamos em 2 continentes, 7 países, mais de 30 igrejas em 13 anos. Estamos ministrando as aulas do curso de especialização bíblica pelo Centro de Excelência da Educação Cristã da ADEF, que é o seminário aqui da ADEF, e pelo Centro Bereshit, que é o nosso seminário fundado no Brasil em 1992. Depois de 35 anos de trabalho no Ministério Tabernáculo, fomos jubilados e estamos aqui na Europa servindo na ADEF. Hoje vamos ministrar a aula, creio que a penúltima aula dessa matéria chamada Jacó e Israel. É a 8ª matéria do curso de especialização em Gênesis. Esses cursos de especialização são pormenorizações, são detalhes, né? É um aprofundamento, é uma imersão em cada livro da Bíblia. E nós estamos no Gênesis, aula sobre Israel, Jacó e Israel. Na aula passada mostramos aí mais alguns detalhes da vida de Jacó, falando sobre as visões extraordinárias, 6 visões extraordinárias que ele teve. Hoje vamos falar sobre as cidades na vida de Jacó. Ele passou por muitas cidades, né? Primeiro, quando ele nasceu, que era Berlahó e Negueb, né? Gênesis 25, 11 e 24, 62. Depois o pai dele foi com eles para Gerar, Gênesis 26, versículo 1 e 6. Rebeca já era mãe deles, quando Isaac fez aquela molecagem, né? De falar que a mulher era irmã dele. Depois dali eles vão para o vale de Gerar, Gênesis 26, 17. Depois ele chega em Betel, Berseba, Gênesis 26, 23, onde ele arma a tenda. É de Berseba que ele sai com 77 anos para fugir para Padã Arã. Aí ele passa num lugar chamado Lutz, que ele muda o nome para Betel. Ele chega em Padã Arã, Gênesis 29, versículo 4. Já tem então aí, lá ele vai ficar 20 anos. E depois de 20 anos ele sai de lá e passa em Gileade. 97 anos ele tem, Gênesis 31, versículo 21, 23 e 47. Descendo de Gileade ele passa no Manaim, Gênesis 32, versículo 2. Depois dali ele vai para o Jaboque, Gênesis 32, versículo 30. Jaboque é um rio, né, afluente do Jordão, do lado de cá, né, chamado Cisjordânia e Transjordânia. Cis é lá de cá, Transjordânia lá de lá. Do Manaim ele passa em Peniel, onde vê a face de Deus, né? Depois ele vai armando a tenda para Sucote, Gênesis 33, 17. Vai acabar comprando terra em Siquém, Gênesis 33, 18. Compra por 100 peças de dinheiro, levanta até altar em Siquém. Ali acontece a violação de Diná, aquela tragédia de Simeão e Levi que faz uma matança e roubam os bens do povo todo. Ele vai para Betel, onde constrói outro altar, Gênesis 35, versículo 6 e versículo 15. E depois no caminho para Efrata, antes de chegar em Efrata, Raquel morre, ele tem Benjamim, Gênesis 35, 16 e 19. Depois ele para num lugar chamado Migdal Eder, quer dizer, Torre de Éder, onde acontece o episódio do incesto de Rúben. Rúben vai ter um relacionamento com Bila, subiu ao leito de Jacó, por isso vai perder a primogenitura. E depois ele chega em Manre, ou Kiriat Arba, ou Hebron, que é onde o pai dele morre, e eles vão sepultar em Maquipela, né? É a cidade dos 4, Gênesis 35 e 27. E depois ele vai morar no Vale de Hebron, onde encerra a trajetória antes de descer para o Egito. Gênesis 37. E no Egito ele vai para a terra de Gósen, que seria a última cidade dele, né? Lá em Gósen, no Egito, é onde ele vai morrer. Então estão aí as principais cidades da vida de Jacó. Vamos agora falar também sobre os instrumentos que ele usou quando ele estava fugindo para Padã Arã. Gênesis 32, 10, ele diz que atravessou o Jordão apenas com um cajado. Mas ele também tinha azeite, tinha uma botijazinha de azeite. Porque Gênesis 28, 18 diz que quando ele levantou do sonho, que ele viu a escada, onde ele tinha dormido com o travesseiro de pedra, ele pegou, colocou como se fosse uma coluna as pedras, assim como um altar, e derramou azeite. Então ele levou cajado e azeite. E depois ele retorna, né, com família, com 12 filhos, mais 4 mulheres, com gado, mais de 5 mil cabeças de gado, mais de uns 100 servos, etc. Falemos agora um pouquinho sobre a luta de Jacó. A Bíblia relata aqui 3 verbos importantes, que no português está tudo luta, lutar. Mas a gente começa a fazer a exegese e vai ver que tem diferença.
Quando diz que a Rebeca sentiu que os meninos mexiam dentro do ventre, foi consultar o Senhor, Deus disse que duas nações eram no teu ventre e lutavam. E o Oséias capítulo 12, versículo 3, fala sobre isso. Ele diz que no ventre, no útero, eles lutavam, né? E esse verbo lutar aí é o verbo ratissatis. Ratissatis quer dizer esmagar, oprimir, despedaçar. É como se um quisesse esmagar o outro lá dentro já. Queria um matar o outro dentro do útero da mãe. Depois tem a segunda luta de Jacó, que é no rio Jaboque, que depois mudou para Peniel. Ele estava no vigor da sua idade. Você imagina bem, no vigor da sua idade, um homem com 97 anos, que ia viver 147, quer dizer, a metade da vida dele é 70 e poucos, né? 147 dividido por 2, a metade é 73,5. Ele não tinha nem saído para Padã, nem começado, nem casado, nem nada. Mas Oséias diz no versículo 12 e versículo 3 que ele estava no vigor da sua idade. Ele chegou em Padã Arã com 77 anos e estava lutando, estava removendo pedra e gastava no mínimo 3 pastores para remover. E depois, com 97 anos, ele enfrenta o anjo de Yahvé, de Elohim, e prevalece com ele. Aí depois que ele então é tocado pelo anjo e fica manco, acabou, perde a força. Então, essa lutar aí do Oséias 12:3, Gênesis 32:28, que no rio Jaboque ele lutou, já é outra palavra, já não é mais aquela ratissatis, é o verbo sará. Sará quer dizer lutar, no sentido de lutar como príncipe, guerrear. E a outra palavra lutar aí está lá em Oséias também 8:4, Oséias 12:4, Juízes 9:22. No próprio livro de Oséias, versículo 12:4, tem outro verbo, que é o verbo sur. Sur, S, Shin, com Sim, Vav e Re. Sur, só aparece 3 vezes na Bíblia. E diz ser ou agir como príncipe. Então ele lutou, no sentido de contender, como príncipe, e no ventre lutava para esmagar, oprimir, despedaçar. E diz o texto lá que com o anjo lutou e prevaleceu. A palavra prevalecer, o verbo prevalecer é o verbo yakal. Yakal quer dizer vencer, ter poder, resgatar. Então vamos ficando por aqui, encerrando, faremos a recapitulação das fases da vida de Jacó, encerrando essa matéria. Vamos lá, a primeira fase do 0 aos 40 anos, do nascimento ao casamento do irmão dele, Esaú. Segunda fase do casamento de Esaú, a fuga para Padã Arã. São mais 37 anos, de 40 a 77 anos. Terceira fase de Padã Arã, o casamento, 7 anos. Quarta fase de pai de família, né? Tem de 84 a 91 anos, mais 7 anos, ele tem 12 filhos. Quinta fase, empregado de Labão, 6 anos, de 91 a 97 anos. Fuga de Padã Arã até a venda de José, passam 11 anos, de 97 ele sai de Padã Arã a 108. Venda de José, a morte de Isaac, mais 12 anos, de 108 a 120 anos. Morte do pai e a morte do pai dele, Isaac, até encontrar com José, mais 10 anos. Dos 120 o pai morre, aos 130 ele encontra com José. E a vida no Egito, mais 17 anos. Dos 130 aos 147 anos. Vamos ficando por aqui e até a próxima matéria, né? Que vai ser José ou Zafenate Paneia. Um abraço, Deus abençoe a todos, fica na paz, tchau, tchau.